coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu estou com a Márcia Moura, a nossa intérprete, tá bom? Então, bora estudar um pouquinho. E hoje nós vamos falar de classificação de ângulos. Tem muita coisa dentro da classificação de ângulos que você já aprendeu, ó. Faz tempo, coleguinha, que a gente só vai revisar, né? E melhorar isso na sua cabeça. Então, lá. Então, só para lembrar que isso daí já foi falado várias vezes para você, tá? Então, a gente vai começar no relembrar, que tem que estar sempre guardadinho aí na sua cabeça. Então, giro completo ou ângulo completo ou giro, tanto faz. Ele tem exatamente a medida de 360 graus. Então, quando a gente fala giro completo, só relembrando para você, né? Só relembrando para você, eu tenho o ângulo nulo, né? Que são dois segmentos de reta que estão um sobreposto ao outro. Então, o giro completo, você vai fazer o giro completo, né? Do segmento de reta. Giro completo, então por isso que ele chama giro ou ângulo completo, que é 360 graus. Então, na tela, você começa num ponto, girou o segmento de reta todo, deu 360 graus. Ângulo raso. O ângulo raso, ele está presente em quase tudo que você possa imaginar aí ao seu redor. Ângulo raso tem a medida exata de 180 graus. Então, o ângulo raso é exatamente meu segmento de reta. Se eu estiquei os segmentos de reta, ele saiu daqui, veio para cá, foi 180 graus. Então, um exemplo, né, qualquer lugar que você tiver, né, que é linha reta, você está falando de 180 graus. Então, se eu pego aqui, ó, esse referencial aqui, segmento de reta, tem o princípio, tem fim, passou em linha reta, ele é um ângulo raso, tá? Então, se você olha aí no seu chão, você está andando em linha reta, você está fazendo um ângulo raso, que é 180 graus. Então, se você for olhar qualquer coisa que tem linha reta aí ao seu redor, você está falando de 180 graus. Então, o ângulo raso tem uma linha. Se eu peguei a medida de um canto ao outro da linha, eu fiz um ângulo de 180 graus. Olha aqui a tela. Na tela. A TV. Olha aqui, ó. Linha reta, ó. Significa que o ângulo aqui, quando eu pegar o esquadro e for medir, vai dar 180 graus. Olha a outra lateral da tela, ó. Linha reta. Se é linha reta, eu estou falando de 180 graus. Por isso que eu falei, em qualquer lugar que você tiver, você vai encontrar esse ângulo reto aí, ó, espalhado no seu meio, tá bom? Então, vamos lá. Ângulo raso, né? 180 graus. Vamos para ângulo reto. O ângulo reto, ele tem exatamente 90 graus. Ele mede 90 graus, tá? Qual que é a representação que a gente tem de ângulo reto? Ele vai vir sempre, qualquer figura que você encontrar no seu livro, que tiver um quadradinho com um pinguinho, eu estou falando de ângulo reto. São segmentos de reta. Então, eu tenho um segmento de reta aqui na base, o outro segmento de reta, significa que eu tenho um ângulo de 90 graus, que o espaço que existe aqui, a amplitude do ângulo, que essa linha veio daqui parar para cá, significa que formou um ângulo de 90 graus. O que seria a amplitude? A amplitude está aqui, ó. Eu tenho um ângulo, vou fazer um ângulo reto. É a abertura, ou seja, esses espaços, até formar um ângulo de 90 graus. Então, quando eu falo ângulo reto,
eu estou falando de ângulo de 90 graus, tá bom? E é medida exata. Quando eu falo ângulo agudo, é qualquer ângulo que está entre o 0 e o 90 graus. Se eu falo entre, o 0 não entra e o 90 não entra. São todos aqueles ângulos, aquelas medidas de amplitude até 90 graus, de 0 a 90 graus. O que seria isso? Tem lá, segmento de reta, um segmento de reta, outro segmento de reta. Eu vou fazer as amplitudes, ou seja, aqui é a amplitude, ó. Tudo aqui, ó, que eu tô aqui, ó, comecei a fazer a minha amplitude, eu vou falar que é ângulo agudo, até chegar próximo de 90 graus. Não posso incluir o 90 graus, porque o ângulo agudo é aquele ângulo que vai entre 0 e 90 graus. O 0 não entra e o 90 graus não entra. Por quê? O 90 graus tem um nome próprio. Olha que chique, ele é um ângulo que tem nome próprio, né? Que é ângulo reto. O ângulo que não tem amplitude é um segmento de reta, em cima de outro segmento de reta, um coincide com o outro, não tem amplitude, a gente chama de ângulo nulo. O ângulo de 90 graus tem nome próprio e todos os ângulos, que vai 1, 2, 3, 4, 30, 40, 80, 89, todos esses chamam de ângulo agudo. Ele não tem um nome próprio para cada um deles. Né? Quando eu falo cada um deles é assim, o ângulo 1 não tem nome próprio, o ângulo 2 não tem nome próprio. Todos eles têm o nome de ângulo agudo. Quem tem nome próprio é o ângulo 0, o ângulo reto de 90 graus, o ângulo raso, o ângulo giro ou completo. E vamos ver mais alguns aí, ó. Então, qualquer amplitude entre 0 e 90 é um ângulo agudo, ângulo obtuso. O ângulo obtuso é qualquer ângulo que tenha a amplitude que varia de 180, ou de 180 não, de 90 a 180. O que seria aí? Tenho lá, de novo, ângulo reto. Tá parecendo que é reto, tá? Ângulo reto. Então, se eu tenho 91, 92, 93, 120, 150, 160, até próximo de 180, eu estou falando até próximo de 180, esses ângulos são chamados ângulos obtusos, tá bom? Então, vamos lá. Então, qualquer abertura que eu tenho de 90 até 180, eu estou falando de ângulo obtuso. Para saber mais, para você colocar na sua cabecinha mais 2 nomes aí na cabecinha de nome de ângulo. Vamos lá. Ângulo nulo, que eu acabei de falar para você. Se eu tenho um segmento de reta, em cima de outro segmento de reta, eu estou falando de ângulo nulo. Aí você fala assim, Silvana, mas aonde que eu vou ter essa questão de ângulo nulo no dia a dia? Uma costureira, por exemplo, ela faz muitas vezes um ângulo nulo, quando ela passa uma costura exatamente em cima da outra costura. Então, eu estou falando de quê? Eu estou falando de ângulo nulo, porque não teve abertura. Uma costura linha reta, né? Se ela tivesse costurando uma bainha, por exemplo, né? Uma quinazinha, né? Digamos que aqui é o tecido, se ela costurar aqui e aqui, ela não está falando de um ângulo nulo. Ela está falando de ângulo de 90 graus. Agora, se ela põe uma costura, vai reforçar a costura, passa outra costura exatamente, outra linha exatamente em cima da anterior, ela está fazendo o quê? Segmentos de reta, porque a costura está reta, né? E é ângulo nulo porque tem uma costura em cima da outra.
Deu para imaginar, colega? Hã? Espero que tenha dado, né, coleguinha? Aí, vamos para o ângulo côncavo. Os ângulos côncavos são todos aqueles ângulos que estão entre 180 a 360 graus. O que seria isso? Olha, tem aqui os 180 graus, certo? Se você fizer qualquer ângulo, você lembra que aqui, ó, no caso aqui, ó, era um ângulo maior do que 90 graus, eu estou falando de ângulo quê? Eu estou falando de ângulo obtuso, certo? Mas aqui, ó, do lado de cá, ó, se eu estiver falando desse ângulo aqui, ó, desse ângulo aqui, ó, que saiu daqui, desse segmento de reta, por alguma necessidade, e veio parar aqui. Aí eu estou falando de que ângulo que foi formado aqui? É um ângulo côncavo. O nome dele é ângulo côncavo, tá bom? Então, esse côncavo é novo no seu vocabulário, mas é para você guardar. Porque às vezes, quem sabe, em algum dia, em alguma atividade de matemática, você vai escutar lá escrito, né, o professor falando ângulo côncavo. Então, você tem que saber que ele está falando de um ângulo maior do que 180 e menor do que 360. Ou seja, é um ângulo que vai, né, que está entre 180 e 360. Lembrando, 180 não pode entrar, porque ele tem nome próprio. Qual que é o nome dele? Raso, né? E o 360 também não pode entrar, por quê? Ele tem nome próprio, ele é chique, né? Quem que é o nome dele? Ele tem até 2 nomes, ele é conhecido. Ele é tão conhecido que ele tem nomes, o nome dele pode ser giro, o nome dele pode ser completo, né? Para você guardar e organizar isso na sua cabeça. É bom você colocar uma lista na sua cabeça, né? Se não for na cabeça, você escreve no seu caderno, mas que você tem que guardar, tem. E guarda direito, porque você está no 7º ano, né? E você vai precisar isso para as atividades do 8º, do 9º e daí por diante. Então, você guarda esses nomes aí na sua cabeça. Só para guardar. Ângulo nulo, amplitude é 0, que eu mostrei para você, né? Ângulo agudo é um ângulo cuja amplitude vai de 0 graus a 90. Ângulo reto, esse pessoal ama, né? E não é só matemática, não. Não vem falar que é só matemática, que não é. Porque se você for olhar o armário da sua casa, está falando de ângulo reto, que forma um ângulo reto lá, né? A porta do armário. A TV, eles adoram ângulo reto, né? A cama sua, se você for olhar, sua cama é cheia de ângulo reto. Se você for olhar, vários lugares têm ângulo reto. Até o sofá, que você às vezes está aí sentadinho, você está vendo curva, mas se você arrancar a espuma e for ver o que está lá por dentro, tem ângulo reto na parada. Tem umas madeirinhas lá no suporte que é ângulo reto. O extrato seu da cama, você fala assim, o colchão não tem ângulo reto, tem. Levanta o colchão e olha o extrato da cama. Lá tem ângulo reto. Vamos lá. Ângulo côncavo, ó, ângulo raso, é o ângulo de 180 graus, nome próprio para ele. Esse aí também é assim, ó, na parada. Tudo quanto é lugar, você viu linha, é ângulo raso. Ângulo côncavo, ele vai da medida de 180 a 360. Giro ou giro completo? Ele vai a 360 graus. Ângulo convexo. O ângulo convexo, ele é um ângulo que são todos aqueles ângulos que são menores do que 180 graus. Então, se você vê, por exemplo, um ângulo de 30 graus, ele é um ângulo agudo, mas ele também pode ser considerado ângulo convexo. Se você pega o ângulo de 90 graus, ele tem um nome próprio,
ele chama ângulo reto, mas ele também pode ser considerado ângulo convexo. Então, dentro do ângulo convexo, que você não vai ver muito nas literaturas e no livro não esse nome, raramente ele aparece. Por que ele raramente aparece? Porque ele tem vários subnomes dentro dele. Então, a gente não olha muito não, porque tem vários nomes para ele, né? Falou que é qualquer ângulo menor do que 180 graus, ele é chamado de ângulo convexo também, tá bom? Vamos lá, para praticar e para você começar a identificar isso no seu dia a dia. Vamos lá. Ao alongar, né? Ao andar, ao fazer tudo, ao se movimentar, você está a cada momento repetindo um ângulo por aí, tá bom? Então vamos destacar um. Se você deitar no chão bem esticadinho, que ângulo que está fazendo aqui, ó, da cabeça até o pé, se você está esticadinho, você não está a linha reta aqui? Significa que você está fazendo um ângulo raso, tá? Então vamos lá. Se você deitar e esticar a perna aqui, ó, retinha para cima, você com o corpo e a sua perna, ou sua perna com o chão, está formando que ângulo? Formou o ângulo reto. Então, você faz os movimentos. Se você está aqui, ângulo reto, né? Acho que é ângulo reto aqui. Se você pega e faz essa amplitude aqui, ó, menor do que 90 graus, você está fazendo de ângulo agudo. E o ângulo que está vindo daqui até aqui, ó, é chamado de ângulo côncavo. Nunca pensei, não. Será que é por isso que cotovelo chama cotovelo? Eu tive essa dúvida agora. Côncavo e cotovelo deve ter alguma coisa a ver. Vou pesquisar, tive essa ideia. Então, vamos observar os ângulos e destacar os ângulos no dia a dia. Meus coleguinhas, olha lá, ó, eu pus até um desenho para representar você. Eu vou te achar ainda nesse estado de Minas Gerais. Olha lá, se você é de Sabará, eu peguei um grande exemplo de Sabará. Vamos lá, essa rua aqui, ó, em Sabará. Presta atenção na rua de Sabará. Que ângulo é esse que formou nesse quarteirão? A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que pegar as suas medidas, que no caso, qualquer folha, que eu dobrei, porque fica grande para colocar ali. Qualquer canto de folha que você tem contato, ela tem uma medida perfeita de 90 graus. Então, se você colocou aqui, ó, na quininha, na esquina, com essa rua aqui, ó, o que que aconteceu? A rua ficou para dentro, não ficou? Ou seja, é um ângulo menor do que 90 graus. Se é um ângulo menor do que 90 graus, eu estou falando de quê? Estou falando de ângulo agudo. O outro lado é ângulo côncavo. Olha aqui, ó, essa rodovia em Lagoa Santa. Olha aqui, o destaque. Aqui é que ângulo? 180 graus, então é chamado de ângulo raso. Aqui, ó, da curvinha aqui, ó, saiu daqui e veio para cá. Estou falando de ângulo côncavo. Então, dá para ver várias coisas no dia a dia. Aqui, ó, o azul, destaque em azul. Estou falando de ângulo agudo. O destaque do ângulo amarelo. Estou falando de ângulo côncavo. Olha essa... Acho que é lixeira, sei lá o que que é isso. Não, um objeto aí. Vamos aos destaques. O azul, saindo da porta até o encontro da paredinha aqui assim, ó. Estou falando de ângulo côncavo. O vermelho, ângulo agudo.
O rosa, ângulo obtuso. O verde, ângulo obtuso. O amarelo, que formou aqui ângulo reto, o outro lado aqui assim, ó, ângulo côncavo, tá bom? Por hoje é só. Queria que a minha aula fosse maior, porque eu tinha muito mais coisa para te mostrar, tá? Por hoje é só, até a próxima aula. Um abraço para você, tá? Beijo.